E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui nosso estudo. Eu sou o professor Rafael e hoje a gente vai ter uma aula de estrutura atômica. Nessa primeira parte, a gente vai estudar os modelos atômicos, a ideia de como a gente chegou naquele átomo que a gente estuda para montar todas aquelas espécies químicas. Para falar desses modelos atômicos, a gente vai ter que dar um passeiozinho na história lá, 400 anos antes de Cristo, onde a primeira ideia de átomo surgiu com o Leucipo e o Demócrito, os atomistas. Então eles propuseram que na natureza tudo seria formado por pequenas unidades, e essas unidades seriam indestrutíveis, são pequenas bolinhas que formariam o ar, a terra, todas as coisas. Então, essa bolinha, como não podia ser destruída, eles deram o nome de átomo. Átomo que em grego quer dizer sem parte, né? Tomo quer dizer parte e há uma negação, então sem partes, indivisível. E o átomo é a menor unidade da matéria. E tudo seria formado por esses átomos. Nem todo mundo comprou a ideia lá dos atomistas. Então, alguns compraram, outros não é nada disso. E essa ideia continuou, mas foi o início de tudo, pelo menos como ideia. Eu deixei aqui em vermelho, bem grande aqui embaixo. Não é considerado um modelo atômico. Por quê? Porque nenhum desses caras utilizou da metodologia científica que foi desenvolvida ao longo dos anos. Eles eram filósofos, a filosofia é a base de tudo, mas nesse momento não existia ainda a metodologia científica como a gente teve já na Idade Moderna. Então vamos começar nosso passeio. Olha o salto que a gente deu, né? A gente estava em 400 anos antes de Cristo, deu um pulo aqui agora para o século XVIII, para falar desse cara aqui, o Lavoisier. Lavoisier, por muitos, é considerado o pai da química moderna. Ele, outros falam que foi o Boyle também, com as ideias de que as coisas surgirem do nada, começaram a ser questionadas, e Lavoisier, com a sua ideia de conservação da massa, conservação da matéria, foi o pontapé inicial para tudo. Aí você vai falar o seguinte: ué, mas não existe modelo atômico de Lavoisier. Não existe, mas a ideia foi baseada no estudo que ele fez. Então Lavoisier foi um cientista brilhante. Só para vocês terem uma ideia, foi o cara que descobriu o oxigênio nos experimentos dele. Acreditava-se que quando a gente queimava alguma coisa, existia ali uma alma, alguma coisa que saía da espécie química, e quando alguma coisa crescia, agregava alguma coisa que ninguém enxergava, e ele acabou com toda essa história. Quando ele começou a fazer os experimentos dele, só para dar uma resumida, ele começou a fazer em ambiente fechado. Então aqui a gente tem uma retorta, né, que é um clássico das ciências aqui, esse equipamento de laboratório que hoje em dia não se usa mais, mas na época era muito utilizado. Não tem condição do gás escapar ou de qualquer outra coisa entrar. Então, quando você realiza uma experiência num sistema fechado, você percebe que nada vai se perder, nada vai surgir do nada. Então aquela ideia de na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, veio de Lavoisier. Então Lavoisier fez muitos estudos envolvendo essas transformações e conseguiu constituir uma lei que não tem como fugir disso daí. Então você vai fazer uma reação química, você tem uma transformação, nada pode aparecer do nada e nem ir embora do nada. Se estiver em sistema fechado, aquilo dali vai continuar com aquela mesma massa. Bom, essa lei de Lavoisier funcionava muito bem, a gente está aqui no século XVIII, mas ela não tinha um embasamento teórico de como ela funcionava. E isso mexeu muito com um cientista do início do século XIX, Dalton. Esse cara aqui também é um cientista brilhante em todas as áreas, né? Vale lembrar que aqui a gente não está falando bem de químicos, físicos. Esses caras naquele período eles estudavam tudo, medicina, astronomia. Dalton conseguiu prever eclipse. Ele foi o cara que propôs a ideia de que ele enxergava, que as pessoas enxergavam, algumas pessoas enxergavam apenas tons de cinza, por isso Dalton, né, daltonismo, foi em referência ao nome dele. Mas vamos aqui focar no modelo atômico. Quando a gente pega o modelo atômico de Dalton, a gente vê lá, há uma esfera maciça, homogênea. Resumidamente, se a pessoa falar uma bolinha, o modelo de Dalton era uma bolinha, alguns até apelidam como bola de bilhar, né, uma bola de sinuca. E fica muito vazio, né? O pessoal, pô, mas o Dalton falou que era uma bolinha, isso daqui os gregos já tinham falado lá atrás, né, 2.200 anos atrás já tinham falado sobre isso. Então por que a gente dá tanta relevância para o estudo de Dalton se ele falou que simplesmente o modelo era uma bola? A ideia é essa daqui, ó, pessoal. Olha aqui embaixo,
o que está acontecendo? Variava para cada elemento no tamanho. Então, em princípio, você pensa que isso aqui é uma bobeira. Vale lembrar que a ideia de Dalton, ele não chegou num belo dia, acordou de manhã e falou, vou fazer um modelo atômico. O Dalton, ele ficou aficionado pelo trabalho de Lavoisier. Então, ele queria ter uma explicação para a lei da conservação. E ele propôs o seguinte, olha, na realidade, essa ideia das bolinhas, elas funcionam, dessas esferas. Elas vão se recombinando e formando materiais diferentes. Aqui embaixo eu coloquei um exemplo, né, que parece ser super infantil, uma bolinha azul, duas bolinhas vermelhas. Então aqui eu estou mostrando como que as bolinhas se recombinam. Nessa bolinha, na realidade, são os átomos. Então quando você fala que existe um átomo como uma unidade da matéria, e esses átomos se recombinam em proporções, aí daí vai vir um monte de lei química aqui, a gente começa a explicar por que o modelo de Lavoisier funcionava. Por que nada se cria, nada se perde? Justamente porque existe uma recombinação. E o Dalton começou a fazer um cálculo através dessas combinações e percebeu que os materiais, os átomos, eles tinham tamanhos diferentes. Então, tendo tamanho diferente, a gente explica muita coisa. E o modelo dele é baseado naquele período, vamos lembrar que o cara não tinha uma calculadora, a balança que ele utilizava era uma balança que demorava muito tempo para você ter um resultado, mas aquela pesquisa que ele fez foi muito importante para ser considerado como o primeiro modelo atômico, que teve todo o embasamento científico para poder explicar todos esses pontos aqui. Então, a ideia de Dalton, repito, foi uma ideia pensando no modelo de Lavoisier. Então agora ele poderia dar uma explicação satisfatória o porquê a lei da conservação da massa funcionava. Porque existia basicamente ali a ideia da recombinação dos átomos. Então, o átomo, o modelo de Dalton é uma bolinha. Sim, mas a gente não pode enxergar só dessa forma. No mesmo século XIX, realmente ele bombou com os experimentos de eletricidade. Todos os cientistas estavam trabalhando com eletricidade, era uma coisa muito nova, pilhas enormes fazendo com que gerassem arcos elétricos e as pessoas iam para teatro para assistir isso. Os cientistas realmente estavam muito empolgados. Então aqui a gente tem uma chamada ampola ou tubo de Crookes. Esse tubo aqui, ele é um tubo que ele é feito praticamente um vácuo, né? A gente tenta retirar o máximo possível de gás que tem aqui dentro e coloca dois polos tem uma tensãozinha, um polo positivo e negativo de uma ponta até outra. E no ambiente escuro você consegue ver uma radiação esverdeada partindo de um ponto até o outro. Esses são os raios catódicos, porque eles saíam do polo negativo. Então eram raios negativos. Um estudo chegou à conclusão que nesses raios catódicos existiam partículas negativas. Essas partículas negativas, elas eram na realidade os elétrons. Então, a descoberta do elétron no século XIX. O elétron ele revolucionou basicamente a estrutura do modelo atômico. Por quê? Esse outro cientista aqui, né, o Thomson, Sir Thomson. Então, o Thomson ele pegou a ideia do elétron e agregou a um novo modelo atômico, um modelo atômico um pouco mais complexo. Olha aqui, ó. Ele não é mais só uma bola, uma esfera, como era o modelo de Dalton. Tá vendo essas bolinhas verdes aqui? Elas estão representando os elétrons. Então ele disse que isso daqui, você tinha as cargas negativas e um fluido positivo para balancear as cargas. Aí você vai pensar assim, pô, mas tá, ele botou só uma carguinha negativa na bolinha lá do cara, e isso aí revolucionou de que forma? Bom, é importante falar que até aqui, em 1895, essa ideia começou mais ou menos em 1993, 1898 foi quando ele, 97, 98 foi quando ele publicou, tinha cientistas que não acreditavam ou achavam que não era importante o estudo do átomo. Então vale lembrar que eu disse que no século XIX estava todo mundo pesquisando sobre eletricidade. E esse modelo do Thomson, ele era capaz de explicar os fenômenos elétricos. Por quê?
com esse deslocamento de elétron de um lado para o outro, a gente fala já de estática, ali um monte de coisa, esse modelo é suficiente para explicar aqueles fenômenos. Então, a gente tinha elétrons espalhados ao longo e esse fluido positivo. Esse modelo, no primeiro momento, foi apelidado de pudim de passas, né? Uma tradução aí meio esquisita para a língua portuguesa, né? Já tem alguns estudiosos que dizem, inclusive, que é uma tradução errada, que o certo seria aquele pãozinho que a gente conhece, o panetone. Só que no Brasil a gente não traduz panetone, né? Então, se você pegar um panetone, vamos pensar num panetone feito exclusivamente com passas, não tem nem frutas cristalizadas. Se eu cortar uma fatia, qualquer fatia que eu venha cortar dele, virá passa. Então ele está dizendo, quando ele fala que é um pudim de passas, é que qualquer parte que você cortar dessa esfera vão ter elétrons e esse fluido positivo para garantir, por isso esse nome. Então Thomson realmente ele era um cientista muito importante, ele tinha muita moral na época, ele foi muito premiado, então o que ele falou realmente, a comunidade científica teve que se render. Então realmente o estudo do átomo ele é muito importante, mas olhando para o nosso átomo aqui, ele ainda é bem simples. O Thomson ele recebeu, ele era um físico, ele foi laureado com um prêmio Nobel um pouco mais tarde por conta da descoberta do elétron. Essa descoberta do elétron ele não fez sozinho, né? Foram muitos cientistas que estavam trabalhando juntos, depois posteriormente calcularam a carga, o peso do elétron, tudo mais, mas a ideia do elétron ficou muito marcada com Thomson, embora essa conquista não foi dele sozinho. Esse período de 1895 até 1905, cientificamente, tecnologicamente, é um período importantíssimo, porque muita coisa começou a pipocar nesse período. Então, Röntgen, esse cientista alemão, ele descobriu o raio-x, baseado lá na estrutura do elétron, na radiação do elétron. E o raio-x tem uma história curiosa que eu gosto muito, porque ele foi descoberto num dia, 2 semanas depois já estava sendo utilizado nos hospitais, para ver se alguém tinha fraturado como poderia ver os ossos fraturados. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é a mão da própria esposa dele, que caiu de cavalo, e nesse curto período ele já fez a radiografia para ver como que ela tinha quebrado a mão lá, o pulso. Então isso é fantástico, né? Você tem uma descoberta científica e 2 semanas depois ela já estava sendo utilizada em um hospital. Nesse mesmo período, um pouquinho depois, esse camarada aqui, Henri Becquerel, ele descobriu a radioatividade. Pierre Curie e Marie Sklodowska, mais tarde Marie Curie, Madame Curie, os 3 fizeram uma pesquisa junto e publicaram um trabalho da radioatividade, com os elementos radioativos, e o mundo estava desesperado, estava bombando com essa ideia nova agora. O nova coqueluche do momento eram as radiações. Logo nesse mesmo período, né, Thomson, inglês, já estava ali, né, o pessoal lá está descobrindo um monte de coisa. Esse pessoal aqui era francês, a Marie ela era polonesa, o outro era alemão. Então, Inglaterra, vamos lá. Eis que surge Ernest Rutherford. Ernest Rutherford veio da Nova Zelândia. Ele veio tentar uma vaga na Inglaterra, não estava conseguindo uma vaga como cientista, professor, pesquisador, e ele foi enviado ao Canadá para poder pesquisar sobre a radioatividade. Então, vamos lá, vamos recapitular. Dalton estava fascinado com o trabalho de Lavoisier. Thomson estava fascinado com os trabalhos elétricos. E Rutherford foi mandado ao Canadá para estudar radioatividade. Ele fez várias descobertas. Rutherford é um dos mais brilhantes cientistas que existem desse meio, porque ele foi o camarada que começou já a falar da partícula alfa, beta e gama. Só que para explicar esses fenômenos radiativos, ele teve que propor um novo modelo atômico, né? Olha só que curioso. Então ele também não foi, vou fazer um modelo atômico, não foi isso. Ele precisava explicar a radioatividade e ele propôs isso aqui, o núcleo. Então, a ideia do núcleo no átomo, ele não é mais só uma bolinha agora, já a diferença do modelo dele. A gente tem um núcleo, esse núcleo, ele é um núcleo positivo, e a gente tem os elétrons aqui circundando esse núcleo. E essa era a ideia dele. O núcleo é 100 mil vezes menor do que o átomo, esse núcleo era muito pequeno. A ideia do núcleo ser pequeno, a ideia dele ser denso. O núcleo era muito denso. O núcleo era positivo. O núcleo era
muito pequeno. Então, essas três ideias aqui, do núcleo ser denso, positivo e pequeno, são as ideias que nortearam o trabalho dele. Essa ideia, no momento, ela foi um pouco difícil de assimilar pelos outros cientistas. Então, ele propôs esse experimento aqui que foi realizado pelos seus alunos. Ele pegou uma caixinha de chumbo, colocou um material radioativo aqui dentro, o polônio, que já estava em estudo na época, e tinha um buraco. Então, ou seja, aquilo dali era uma máquina de descarregar radiação. Ele pegou uma lâmina de ouro muito fina. Por que o ouro? Porque o ouro era um material que era possível ser mais fino que uma folha de papel. Então ele queria uma superfície onde houvesse a menor quantidade de átomos possíveis. Sabia-se que a radiação atravessava os materiais. Em teoria, era para essa radiação 100% atravessar essa folha de ouro, que a radiação teria essa capacidade de atravessar. No entanto, mais ou menos aqui, 99,9% da radiação atravessou. Bom, e o resto? O resto ele começou a perceber que começou a bater na lateral. Isso aqui era um material fotossensível, sulfeto de zinco, e essa experiência era feita no escuro. Depois que ele terminava a experiência, ele via onde estavam as manchas. E ele percebeu que realmente a maior parte das manchas estavam aqui nessa direção. Mas existiam manchas espalhadas por todo o material fotossensível. Isso prova que a radiação estava esbarrando em alguma coisa. E para esbarrar em alguma coisa, isso teria que ser muito denso. Então ele explicou que tinha alguma coisa muito denso nos átomos, que era o núcleo. Essa radiação aqui, ela era positiva. Então o núcleo sendo positivo também, existe a repulsão. Então isso explica a parte positiva do núcleo. E como a maior parte atravessou e não sofreu desvio, isso prova que ele era pequeno. Pelas contas dele na época, foi esse o valor que ele colocou. E que existiam espaços vazios. Então isso aqui eu acho que talvez na época foi o que mais chocou todos os cientistas. Mas pelos experimentos que ele fez não tinha como, né, contestar o cara, né? O Rutherford, famoso Rutherford, voz de trovão, né? Ele era um cara meio tolerância zero, mas não tira o cientista brilhante que ele era. E ao mesmo tempo ele era uma pessoa que ele não gostava muito dos holofotes. Então ele passava a informação, ele era contra a retenção de tecnologia. Ele achava que o conhecimento tinha que ser exposto mesmo, todo mundo tinha que estar pesquisando, descobrindo coisas novas e compartilhando com a humanidade. Realmente um ser humano brilhante. Devido à sua exposição a materiais radioativos, ele acabou falecendo muito cedo, né? Ele assistia algumas palestras de Thomson, tem alguns lugares que dizem que ele foi aluno de Thomson, mas na realidade ele assistiu algumas palestras e ele era mais jovem que o Thomson e acabou falecendo antes, né, justamente por essa exposição. Vale a pena pesquisar a história desse cara que é fantástico. O Rutherford, ele acabou criando uma legião de alunos brilhantes, né, os orientandos dele. O primeiro dele que fez o mais sucesso foram o Marsden e o Geiger, o contador Geiger, que vocês já devem ter ouvido falar, que mede a radiação. A ideia é uma sugestão dele também. Esse experimento também do Marsden, que fez esse experimento sob sua supervisão. Logo em seguida, também aluno de Rutherford, Niels Bohr, dinamarquês, que explicou um detalhe que Rutherford não conseguia. Qual era o detalhe que ele não conseguia explicar? Se esses elétrons são negativos e o núcleo é positivo, por que eles simplesmente não colam no núcleo e acabou? Ele não tinha condição de explicar isso na época. Mas Bohr, já que no início do século XX, já toda uma nova física aparecendo aí, ele propôs a energia quantizada dos elétrons. Então, essas órbitas, elas não eram também órbitas quaisquer, não eram infinitas, não tinha todas as órbitas. Esse desenho aqui que tem na foto dele, né, é um desenho bem didático, tá? Então esse desenho aqui meio o famoso diminêutron, esse aqui não é um modelo ideal para a representação do átomo, que isso fique bem claro. Ele é didático, explica algumas coisas e dá a impressão que o negócio é meio bagunçado, mas não é. Então, você tem o núcleo, você tem uma órbita que o elétron vai fazer, ele não vai abandonar essa órbita, e ele fica com essa energia constante aqui dentro. Ao passo que, se esse elétron receber uma quantidade de energia, seja ela como for, calor, eletricidade,
esse elétron vai ter que pular para uma nova camada, ele não pode ficar na camada original. Quando ele vai para uma camada superior, logo depois ele tende a retornar, e quando ele retorna, ele devolve essa energia na forma de radiação eletromagnética. Se for dentro do visível, a gente consegue observar a coloração. Então, essa ideia é a ideia de Bohr, onde você tem a energia quantizada, o famoso salto quântico. O elétron pula para o nível porque ele está num estado de energia, ele não vai abandonar, ele não vai simplesmente colar no núcleo. E essa história do salto quântico. Por isso que diferentes materiais, quando queimam, eles têm colorações diferentes, porque eles estão pulando de camadas diferentes. Os fogos de artifício são um exemplo fantástico, existem muitas questões que falam sobre isso. Então, é muito importante a gente ter ideia que essa chama aqui é por conta dessa energia que o elétron está retornando. Isso é um processo muito rápido, um processo contínuo. Tudo bem? Então essa ideia de Bohr aqui ela é importantíssima para dizer que o elétron ele não é simplesmente uma partícula ali que fica girando, vai perder energia e vai colar no núcleo. Ele é tão pequeno e tem um estado de energia tal que ele é um outro tipo de raciocínio. Aí aqui a física clássica começa a dar lugar já a uma outra física, a física moderna. Esse exemplo da decomposição de luz aqui ele é fantástico. Se a gente pegar uma luz branca e jogar num prisma, a gente vai ter um espectro contínuo, o famoso arco-íris. Agora, se eu conseguir isolar o gás hidrogênio, forneço energia para os elétrons pularem de uma camada para outra e jogar nesse mesmo prisma, eu já vou perceber um espectro de linhas. Vamos dizer assim, é um arco-íris faltando pedaço. Então, nesse arco-íris faltando pedaço, constitui um espectro de linhas. E olha que interessante. Para cada gás que eu utilizar, para cada situação que eu pegar um elétron pulando, eu vou ter um espectro de linha diferente. Pessoal, vamos botar a cabecinha para funcionar. Fala-se que na atmosfera de determinado planeta, determinada estrela, lá no raio que o parta, tem determinada composição química. Como que vocês imaginam que alguém descobriu que numa estrela, numa galáxia, tem determinados compostos químicos se não chegou nenhuma sonda até lá? Então, a gente pode determinar quimicamente o que tem numa estrela baseados na decomposição da luz. Então essa luz, obviamente, é todo um processo, um telescópio para captar essa luz, para fazer a decomposição, jogar num prisma e analisar esse espectro de linha. Cada elemento existente tem um espectro de linha característico. Isso aqui é como se fosse o DNA de cada átomo. Então isso aqui começa a abrir a porta para a gente avançar muito tecnologicamente. Então cada elemento tem o seu espectro de linhas, porque cada átomo é diferente. Você vai ter ali as órbitas diferentes, os números de elétrons diferentes. Então é por isso aqui, ó, potássio, estrôncio, cobre, sódio, bório, lítio. A gente tem cores diferentes, você pode ver na sua casa. A chama do seu fogão tem uma cor. Se você está fazendo um churrasco, você vai ver a coloração da chama já é outra. Então quando a gente queima materiais diferentes, você tem colorações diferentes, e só olho nu. Se você conseguir absorver essa luz e jogar num prisma, aí você consegue ainda ver o espectro de linha. Olha até onde a gente já está chegando. Para quem estava falando de bolinha lá atrás, né? Então esse átomo ele acabou sofrendo vários complementos. O Sommerfeld que falou que existem subcamadas, não só as órbitas, aquelas camadas. A órbita era elíptica. Heisenberg, que foi o camarada que começou a falar que não era possível determinar onde o elétron se encontrava, devido a esse comportamento dele. Hoje em dia está muito na moda falar de Schrödinger, ou Schrödinger, ou Chiron, várias pronúncias aí para esse nome aqui. Então, fala-se muito do gato preto, mas o que vai interessar aqui do gato, né, tá morto, tá vivo, muito mais importante do que isso é a ideia que Schrödinger foi um matemático brilhante. E ele conseguiu, através de equações, né, diferenciais, fazer desenhos das órbitas. Agora não é mais órbita, a órbita já é um conceito ultrapassado, a ideia de orbital, onde o elétron, a probabilidade, região de probabilidade de se encontrar o elétron. Então a ideia de Schrödinger é muito mais profunda do que simplesmente gato está vivo, gato está morto. E já em 1935, Chadwick, que propôs a existência do nêutron, que explicava uma outra coisa que o nosso amigo Rutherford não conseguiu. No núcleo, a gente tem prótons, né, as partes positivas. Como é que um monte de positivo vai ficar junto e tendo uma repulsão entre eles? Né? Positivo com positivo dá repulsão. Então ele explicou, não, eu vou ter o nêutron, que é uma partícula que vai estar dentro do núcleo, e essa partícula ela evita que tenha repulsão dos prótons, dando uma certa estabilidade no núcleo. Tudo bem, pessoal?
Então essa primeira parte a gente fecha aqui e a gente vai estudar na próxima parte a estrutura do átomo. Um abraço e até a próxima.